Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Clarice Abreu, cirurgiã plástica e crânio-maxilofacial, e eu vou falar para vocês hoje sobre um tema que eu gosto muito de operar, que são as sindactilias. Sindactilias são junções dos dedos, podem ser dos dedos das mãos ou dos pés, ou das mãos e dos pés, né? Uma polissindactilia. O que acontece quando a gente tem um dedinho coladinho? Você pode ter uma sindactilia de 2 dedinhos, de 3 dedinhos ou da mão inteira. Ela pode ser então simples, quando ela pega só pele, ela pode ser complexa, quando ela pega a pele e os ossos dos dedos. Elas podem ser incompletas, quando ela pega apenas um pedacinho do dedo, ou completa, quando ela pega toda a extensão do dedo. E aí o que acontece, principalmente nas sindactilias simples de 2 dedinhos só, seja da mão ou do pé, o paciente e as famílias, né, elas acham que é só cortar e abrir e seus problemas acabaram. E não é tão simples assim. Por quê? Principalmente quando a gente tem aquela sindactilia completa, que pega toda a extensão dos dedos e tá com os dedinhos colados de cima até embaixo. Quando a gente tem essa junção, a gente está perdendo pele. A gente não tem pele dos dois lados dos 2 dedos. A gente tem uma pele que recobre os 2 dedos. Então, quando a gente divide esses dedinhos, falta pele. Então, quando a gente abre esse espaço entre os dedos, a gente precisa de pele. E aí, quando a gente precisa de pele, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar pele de um local para botar neste local onde está faltando a pele. A gente chama isso de enxerto de pele. Vai ser maior ou menor conforme a complexidade, a gravidade da sindactilia. Quando a gente precisa dessa pele, desse enxerto de pele, a gente usa a pele do próprio paciente. Isso é muito frequente quando a gente tem as crianças, né, com as sindactilias, e a gente fala que a gente vai precisar tirar uma pele de um outro local do corpo. Normalmente a gente tira da região da virilha, porque fica com uma cicatriz ali na prega, né, na dobra da coxa com o corpo, fica uma cicatriz bem posicionada, bem inaparente. Os pais normalmente perguntam se podem doar essa pele para o seu filho. E não, a gente não usa essa pele doada do pai e da mãe, porque pode ter um tipo de rejeição, porque é um tecido de um organismo estranho. A gente usa a pele da própria criança, mas normalmente a gente usa quantidades relativamente pequenas, a não ser, por exemplo, nos casos da síndrome de Apert, que eu já fiz um vídeo específico sobre isso, que tem polissindactilias graves, complexas, de todos os dedos das mãos e dos pés, e que a gente precisa de muita enxertia. A gente acaba tirando uma área maior de pele, também na região inguinal, com bom resultado, né, de cicatrização futura, uma cicatriz bem posicionada, mas não pode ter doação de pele dos pais. Uma coisa também que é importantíssimo de ser criada na cirurgia de correção da sindactilia é quando a gente faz justamente esse sulco entre um dedinho e outro, que a gente chama de espaço interdigital. A gente tem que fazer esse sulco entre um dedo e outro numa profundidade tal em que os dedos fiquem separados depois da cirurgia. Quando a gente tem uma recidiva ou uma retração dessa região do sulco interdigital, a gente acaba tendo um retorno parcial dessa sindactilia. Ela volta um pouquinho e ele fica mais coladinho na base do dedo. Quando a sindactilia é muito pequena, bem na base do dedo, né? A sindactilia parcial, mas os dedos são separadinhos nas pontinhas, principalmente os dedos dos pés, em que isso é muito frequente. Você tem aquela sindactilia na base do dedo, na região proximal do dedo. Às vezes a gente não indica cirurgia. Por quê? Não tem uma repercussão funcional, a pessoa anda normalmente, e a parte estética também não é tão comprometida, porque a aparência, quando tá com a pelezinha junta só na região proximal do dedo, não tem uma percepção tão ruim da aparência. É diferente de quando a pele tá junta até o final do dedo, que aí realmente dá uma aparência um pouquinho pior, e às vezes a criança ou o paciente tem algum constrangimento de usar um chinelo, de usar um sapato mais aberto, uma sandália mais aberta. Especificamente nas sindactilias das mãos, a gente tem uma questão funcional. Então, quando a gente tem uma sindactilia nas mãos, a gente costuma fazer essa cirurgia de uma forma mais precoce, na primeira infância, ali com 1 aninho, às vezes até com 6 meses, se for uma sindactilia mais grave, para que a criança, ao longo do seu crescimento, do seu desenvolvimento, em que ela vai
precisando mais das mãos, vai recrutando mais a questão funcional das mãos para pegar os objetos, para comer, para pegar o talher, para pegar um lápis. Isso aí a gente tem que estar com a questão funcional mais resolvida possível. Então a gente tenta separar esses dedinhos de uma forma mais precoce para que a criança já tenha um desenvolvimento funcional com os dedinhos separados. Às vezes a gente precisa fazer mais de um tempo cirúrgico quando a gente tem mais de 2 dedos acometidos. Quando a gente tem 3 dedinhos acometidos, por exemplo, eu não consigo cortar todos os dedos de uma vez só, a junção entre os dedos de uma vez só. Por quê? Porque a vascularização e a inervação desses dedinhos, elas correm na região lateral do dedo, de um lado e do outro. Quando a gente corta de um lado, a gente pode ter um prejuízo dessa vascularização. Quando a gente corta dos 2 lados, a gente pode ter o prejuízo da vascularização dos 2 lados, e aí a gente pode ter um comprometimento da viabilidade desse dedo. Então a gente opera primeiro um lado e depois o outro lado, quando a gente tem sindactilia de mais de um espaço interdigital, de mais de um espaço entre os dedos. Em relação ao pós-operatório, essa criança normalmente ela sai com a mãozinha ou o pezinho enfaixado, fica durante algum tempo enfaixado, normalmente 1 semana a 10 dias, que é o tempo que a gente precisa para que aquele enxerto de pele que a gente utilizou, ele tenha uma pega, que ele pegue naquela região e cicatrize bem. E aí a gente vai fazer essa avaliação após 1 semana a 10 dias para ver se já está tudo bem, ela pode ficar com o curativo aberto. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, dá uma curtida. Se você conhece alguma criança que tem os dedinhos coladinhos, compartilha com essa família para que eles possam saber que existe tratamento. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para vocês continuarem recebendo os nossos próximos conteúdos. Até a próxima!